Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos vocês, não só hoje, mas para todo sempre. Eu sou a Kellen Cristina, como muitos já sabem, e sou professora da Escola Bíblica Dominical, congrego na Igreja Assembleia de Deus Madureira, Campo de Turvânia, no estado de Goiás, e estou aqui para nós aprendermos mais um pouco da Palavra de Deus através das lições da Escola Bíblica. Nós, do Ministério Madureira, trabalhamos com as revistas da editora Betel e estamos no terceiro trimestre de 2024 com o tema A Relevância da Igreja, Sua Essência e Missão. Estamos aqui aprendendo e reafirmando os fundamentos, a importância do compromisso com a Palavra de Deus, a adoração sincera e o serviço autêntico segundo os preceitos de Jesus Cristo. E temos aprendido muito com essas lições para a honra e glória do Senhor, não é mesmo? E hoje vou trazer para vocês um comentário sobre a lição de número 6, que tem o título que diz: A relevância da igreja cumprir o seu papel na integração e discipulado agregador. O nosso textuário diz assim: Portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu para a glória de Deus. Romanos 15:7. A verdade aplicada diz: é dever de cada membro do corpo de Cristo participar do processo de integração dos novos convertidos à nova vida e à nova comunidade. Os objetivos da lição são estes: apresentar a necessidade de integração à igreja, explicar a funcionalidade da integração na igreja e expor sobre o envolvimento da igreja na integração. Os textos de referência estão em Efésios, capítulo 4, dos versículos 1 até o 6, mas eu te aconselho que você leia todo o capítulo 4 de Efésios, assim como também as leituras complementares, que tem um para cada dia da semana, né? E também os textos citados aí, né? As referências citadas durante a lição. E juntamente com essa leitura, com essa meditação da Palavra de Deus, esteja orando, pedindo ao Espírito Santo que dê o entendimento, a iluminação que cada um precisa, né? Mas vamos ler como está disponível aqui, que diz assim: Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Amém? Vamos estar orando agora neste momento. E o motivo sugerido aqui pela nossa revista é que nós oremos para que a igreja se envolva na integração dos novos convertidos. E você pode também apresentar a Deus aquilo que você tanto precisa, aquilo que tem te afligido, né? Agradecer a Ele, louvar a Ele nesse momento de oração. Então vamos orar? Senhor, meu Deus e eterno Pai, agora diante da Tua presença, eu venho pedir, Senhor, pela Tua misericórdia, que o Senhor venha estar conosco neste momento, nos capacitando, nos ensinando através da Tua palavra. Senhor, eu te agradeço por este momento aqui na Tua presença, onde o Senhor me dá mais essa oportunidade de estar falando do Teu Evangelho, através, Senhor, das lições da Escola Bíblica, anunciar a Tua palavra. Que o Senhor possa abençoar este meio de comunicação cada vez mais, cada pessoa que usa, Senhor, as redes sociais para pregar o Teu Evangelho, que o Senhor possa recompensar e abençoar em nome de Jesus. Também venho pedir que o Senhor abençoe cada vida que está aqui presente, assistindo esse vídeo, acompanhando este trabalho, cada vida que tem orado, que tem participado de alguma forma, Senhor, deste trabalho, aprendendo, Senhor, buscando guardar essa palavra no coração, que o Senhor recompense grandemente cada um em nome de Jesus. Ouve, Senhor, a oração do Teu povo. Ouve, Senhor, a oração dessa pessoa que está aí clamando a Ti. Senhor, visite agora neste momento, dê vitória, esteja transformando essa vida para a Tua honra e glória, suprindo a sua necessidade, conforme o Teu querer e a Tua vontade, em nome de Jesus. Meu Pai querido, eu venho pedir em favor da igreja, Senhor, que nós, Senhor, todos que fazemos parte da igreja, que a nossa igreja local, que cada congregação se envolva, Senhor, na integração, no envolvimento dos novos convertidos, mais e mais, que possamos tratá-los, Senhor, da forma correta, agirmos com sabedoria e amor,
em nome de Jesus. Que o Senhor nos ajude a aprender e praticar, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado para a tua honra e glória, em nome de Jesus. Amém. Então vamos à introdução que vai nos dizer: será enfatizado nesta lição a relevância do ministério da integração em uma igreja local. Não apenas anunciar o evangelho, mas também ajudar e acompanhar os novos convertidos no engajamento na comunhão da igreja e no servir a Jesus Cristo, como fez Barnabé com o então recém-convertido Saulo. Amém? Glória a Deus. E o tópico 1 vai nos dizer a importância da integração. Antes de iniciar aqui, nós vamos ver aqui um pouco sobre integração. Integração é o mesmo que inclusão. É inserir aquela pessoa, né? É envolver essa pessoa, incluir ela em um grupo, em uma sociedade. No caso da igreja, é incluir uma pessoa recém-chegada, né? Fazer com que ela se sinta parte, envolver ela. Então, tem todo um trabalho a ser feito, um contexto, todo um cuidado. E nós vamos aprender sobre isso nessa lição de hoje. Amém? E aqui no tópico 1 vai dizer assim: há pelo menos 3 aspectos essenciais na promoção da constante e imprescindível prática da integração. Criar um ambiente acolhedor no primeiro contato. Segundo, indicar que essa é uma relevância bíblica. E terceiro, ajudar a assegurar os frutos do evangelismo. E aí nós vamos ver essas 3 importâncias, esses 3 aspectos aqui, durante esse tópico 1 da lição que nós estamos aprendendo hoje, né? Comentando hoje com vocês. Tópico 1.1, gerar um ambiente receptivo aos visitantes. A recepção aos visitantes é certamente a grande responsável por causar a primeira impressão nos recém-chegados. Afinal, um cumprimento, um sorriso, uma orientação e um auxílio iniciais fazem toda a diferença na chegada dos visitantes. Dentro do Ministério de Integração, a recepção tem por missão fazer com que cada pessoa que chega à igreja sinta-se especial. Isso é feito desde a chegada de uma pessoa na porta da igreja com um sorriso, um seja bem-vindo sincero, também uma placa especial, né? Através de um presente, uma lembrancinha da igreja, de um folder de boas-vindas que contém informações relevantes e etc, né? Então, são coisas simples que a gente pensa assim que não tem valor, que às vezes tem gente que acha brega, que acha que não é necessário, mas que faz a diferença quando o visitante chega, porque ele precisa se sentir acolhido, ele precisa se sentir assim, que é bem-vindo realmente, verdadeiramente naquele local. Então, isso é muito importante, né? Uma pessoa que sabe receber bem, nós vamos ver isso ao longo da lição, né? A importância da pessoa voltada para isso, né? Mas aqui nós estamos vendo, né, que faz toda a diferença, né? Gerar um ambiente receptivo. Então, não é só a primeira pessoa que está ali na recepção, mas toda a igreja precisa estar envolvida nisso, né? Todos os departamentos, todas as pessoas, né? A gente precisa amar uns aos outros e abraçar todos aqueles que estão nos visitando, seja de outras igrejas, seja não crentes. Então, precisa haver isso para que comece ali, né, a preparar o solo para receber a palavra do Senhor como semente, né? E aí nós vamos ver aqui, no geral, o Ministério da Integração trabalha na recepção como voluntários hospitaleiros, como se fossem os donos da casa que fazem de tudo para a visita sentir-se também em casa. Pensa, quando você vai na casa de uma pessoa que te recebe bem, né? Eu já tive tenho amigos, né? Que eu fui na casa deles e fui tão bem recebida que aquilo aquece o coração da gente. A gente se sente tão abraçado, tão amado, né? Com aquele carinho, com aquele cuidado. Nos detalhes, assim, a gente é bem cuidado. Então, é maravilhoso. Da mesma forma é com aquela pessoa que está visitando a nossa igreja. A gente precisa cuidar bem, a gente precisa tratar bem aquela pessoa
e dar o nosso melhor com sinceridade, né? Com amor, para aquela pessoa se sentir bem acolhida, né? Uma informação, uma orientação, leva até o banheiro, né? Ah, onde é o banheiro? Não só fala, não é lá, aponta para aquele lado ali, não. Eu vou te levar até lá, irmão ou irmã. Vou te mostrar onde que fica. Não, e aqui também fica o bebedor. Então, isso faz uma diferença muito grande, né? Então, é necessário. E não só facilita a entrada do ouvinte convidado no templo, como também é aquele que o recebe, proporcionando-lhe um ambiente acolhedor para ouvir a palavra de Deus. Eu até sublinhei isso aqui porque não só a pessoa se sente bem-vinda, mas também prepara o seu coração. Porque ali ele já abre o coração, né? Para ouvir a palavra de Deus. Então, veja a importância de desde a recepção até ali dentro da igreja, né? Então, começa ali na recepção, né? Onde ele vai ser bem recepcionado, vai ser recebido com alegria, sem aquele olhar preconceituoso, sem ficar reparando o tipo de roupa, o que for, né? Então, não pode ser assim, tem que ser olhar aquela pessoa como alguém da família, como uma pessoa que é amada, né? Como Jesus olha para aquela pessoa. A gente tem que fazer esse esforço, né? De agir dessa forma, para que haja uma transformação, algo extraordinário na vida daquela pessoa. 1.2, a relevância bíblica da integração. A igreja primitiva é um grande exemplo de uma igreja que integrava os novos convertidos na comunidade cristã. Atos 2:47 diz: e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. O Senhor acrescentava e a igreja cuidava. Olha que maravilhoso, olha que trabalho em equipe maravilhoso, né? Eles não ficavam dispersos, eles passavam a viver na dinâmica comunhão da igreja, onde todas as barreiras entre eles foram derrubadas e onde tudo era partilhado. Então havia uma união verdadeira, onde não havia nenhum impedimento, nenhuma barreira, nenhum sentimento ruim com relação ao outro, ninguém ficava incomodado com o outro, havia realmente uma sinceridade no meio daquele povo. E também era tudo partilhado, né? O outro olhava a necessidade daquilo ali, não, eu tenho condição de ajudar. Vendiam as suas propriedades. Não era algo que eles faziam para aparecer, para conseguir cargos. Não era algo que eles faziam para agradar o pastor. Não era desse jeito, não era por obrigação. Eles sentiam isso, fluía de dentro deles, através do agir do Espírito Santo. Então, era natural, era algo assim que realmente tocava o coração deles, e eles viam as necessidades uns dos outros e vendiam aquilo que tinham, as suas propriedades, para que os outros não passassem necessidade. Então, era algo extremamente maravilhoso. E nós vemos isso na palavra de Deus, serve de exemplo para nós. E aqui nós vemos que de forma particular temos o exemplo de Barnabé, que foi de fundamental importância para integrar o apóstolo Paulo no seio da igreja. Ninguém acreditava em Paulo, as pessoas tinham medo de Paulo, que era chamado de Saulo, né? Depois passou a ser Paulo, e tinham medo e não aceitavam ele, porque ele era um perseguidor, ele era um assassino. E então Barnabé levou ele junto consigo e o apresentou aos apóstolos. Então, Barnabé foi fundamental no ministério de Paulo, lá no início, né? Foi quem convenceu ele. Olha, gente, ele é agora um de nós. Ele aceitou Jesus, ele converteu, ele mudou de vida. Eu acompanhei ele, né? No caminho de Damasco, ele encontrou com Jesus e foi algo extraordinário. Então, ele foi ali e verdadeiramente abraçou Paulo e fez com que a igreja também fizesse isso. E ele incentivou os outros, né, a ter esse comportamento. E também fez uma segunda vez, quando integrou Paulo ao corpo ministerial da igreja de Antioquia. Também foi quando apresentou ele ali para o ministério, né, corpo ministerial. Foi, mais uma vez, incentivador da vida de Paulo, da vida cristã e do ministério dele. Olha que exemplo para nós, né? Todos os membros e obreiros das nossas igrejas deveriam seguir este exemplo, né, do Barnabé,
grande homem de Deus que ajudou Paulo, né, no início do seu ministério, incluiu ele, né, abraçou ele, incentivou a igreja a fazer isso. Que maravilha, né? E nós vemos aqui que este ministério deve ser composto por pessoas simpáticas, pois não será bem sucedido nesse ministério aquele que não tiver essa qualidade, aqui no sentido de recepção, de trabalhar como se diz, na inclusão das pessoas, né? Não pode ser aquela pessoa mal-humorada, aquela pessoa estressada, que não gosta de gente, que vai falar, né? Uma pessoa que irradie simpatia, que seja acessível, bem-humorada e cortês, e também deve ter boa educação, ser comunicativo, extrovertido e gostar muito de gente. Tem que ser assim para dar certo, né? Porque lidar com pessoas não é fácil. Então, tem que ser uma pessoa que dá certo para isso, que gosta disso verdadeiramente, né? E cada um de nós tem um chamado, cada um de nós tem um ministério. E todos os ministérios, todos os chamados são importantes para o desenvolvimento da obra de Deus. Então, esse é um ministério que é muito importante, né? E a palavra de Deus é a base para isso. É uma base muito importante porque se a pessoa não vive a palavra de Deus, ela vai viver, vai servir de, como se diz, somente de fachada. Porque não adianta eu saber receber bem a pessoa, eu saber incluir a pessoa, mas não ser o exemplo de acordo com a palavra de Deus. Porque essa pessoa, ela vai me observar. Ela vai seguir o exemplo de alguém, ela vai buscar alguém como referência. E sempre é aqueles que são mais próximos, aqueles que são mais comunicativos, aqueles que são receptivos. Então, precisa verdadeiramente essa pessoa estar voltada para a palavra de Deus, porque ele precisa dar o exemplo, como servo de Deus, como serva de Deus, né? Então, é muito importante isso, que possamos aprender, né? 1.3. É importante porque segura os frutos do evangelismo. Veja a importância da integração, né? Segundo o saudoso pastor Valdir Bícego, de cada 100 pessoas que aceitam o evangelho, apenas 10 descem às águas batismais e dessas, apenas 3 permanecem após o primeiro ano. Olha que quantitativo, né? Muito triste isso aqui. E essa triste realidade é resultado direto de uma falta de integração dinâmica no seio da igreja. Uma criança recém-nascida, se não for cuidada, terá apenas poucas horas de vida. De igual modo é o novo convertido. Se não for cuidado, não permanecerá na igreja, nem tampouco na fé que abraçou em Cristo Jesus. Uma criança no processo de desenvolvimento necessita de alimentação adequada, cuidados de higiene, ajuda para começar a andar, aprender a falar, ajuda para alimentar-se sozinha. Tudo isso também é aplicado à vida do novo convertido no seu processo de crescimento espiritual. Ele precisa de todos esses cuidados, né, espiritualmente falando. Então, não é simplesmente ganhar a alma para Jesus, que tem muitos que se vangloriam, né? Foi no meu culto que aceitou Jesus. Nossa, foi onde eu estava. Eu que estava pregando, que eu estava cantando. E aí, simplesmente, fala da quantidade de almas, mas cadê essas almas? Quem está cuidando? Será que está ajudando? Então, tem que ter um cuidado. Tem que estar ali dando atenção, vendo o que essa pessoa necessita, em que detalhes ali ela precisa ser alimentada, a forma correta. São detalhes que precisam ser praticados por nós que somos servos de Deus e discípulos de Cristo, né? Fazer outros discípulos e cuidar deles. Se for ajudado, crescerá saudável e, por sua vez, integrará a outros no futuro. Então, hoje você ajuda aquele ali que é novo convertido. Você fortalece ele através do seu ensinamento, através da sua oração, através do seu cuidado. Amanhã será ele, né? Futuramente vai ser esse que vai estar fazendo também o papel de discípulo, de servo de Deus e ajudando outras pessoas, outros novos convertidos. Então, é importante estar dessa forma. É importante cuidar dos frutos, né? Cuidar bem deles.
alimentar essas ovelhas recém-chegadas da forma correta e zelar por eles. E essa pessoa deve ser um crente fiel, né, que está cuidando, que está sendo ali o introdutor, deve ser zeloso, sensato, pontual, reverente e cheio de desejo de levar almas aos pés de Cristo. Então precisa de tudo isso. E outra coisa muito importante, que entra nesse contexto, crente fiel, um crente que tem temor a Deus. Essa pessoa, ela precisa ser verdadeira. Porque não adianta lá fora você fingir que nem conhece aquela pessoa, ignorar, fazer de conta que não viu, e dentro da igreja querer dar uma de que ama, né? Ai, seja bem-vindo, e abraçar, né? Conversar, dar atenção, porque essa pessoa, ela vai ficar com raiva da igreja. Porque lá fora nem me conhece. Eu passo perto da pessoa, a pessoa nunca deu moral para mim, aí agora aqui, para se apresentar para um pastor, para mostrar para os seus líderes, aí me tratando dessa forma. Então, gente, precisa ser uma pessoa, nós cristãos, nós precisamos ser verdadeiros, né? Precisamos ser sinceros. A falsidade, ela causa muita destruição. Ela afasta as pessoas da presença de Deus, nos afasta e afasta as pessoas. Então, a gente precisa ser sincero. Precisamos ser fiéis, zelosos, né? Verdadeiros cristãos, seguir verdadeiramente o exemplo de Cristo, para que isso flua de forma verdadeira, com excelência, e que as pessoas possam ser transformadas, né? Para que as pessoas possam ser transformadas. Porque se a gente não der o exemplo, então os frutos não vão ser bons e não vão ser permanentes. Então, nós precisamos disso, em nome de Jesus. Amém? No tópico 2, nós vamos ver a integração plena do novo convertido. Devemos ter em mente que o processo de evangelismo não termina na conversão, como eu tinha dito antes, né? Não é só aceitou Jesus e pronto. Não. Mas o converso, aquele que aceitou Jesus, uma vez alcançado, precisa ser integrado à vida da igreja e aos trabalhos que a mesma executa. Através da integração espiritual, eclesiástica e social, o novo convertido reforça sua vida cristã e encontra o seu lugar no reino de Deus. 2.1, a integração espiritual. Nós vamos ver cada uma dessas integrações aqui, essas três que foram citadas, né? A integração espiritual, a inclusão espiritual, né? É obra do Espírito Santo, desenvolvida no ato em que a pessoa crê que Jesus é o seu salvador pessoal. Naquele momento, né, que ele arrepende dos seus pecados, que ele aceita Jesus como seu salvador, ele é aceito como filho de Deus. Se transforma, então, filho de Deus. Então, o Espírito Santo já inclui ele, já o abraça, já entra na vida dele ali, né? É o Espírito Santo, pela regeneração, que faz o pecador participante do corpo de Cristo. Todavia, cabe à igreja conduzi-lo a tomar parte nas bênçãos de Deus decorrentes da salvação, levando-o a buscar o batismo no Espírito Santo e os dons espirituais e desenvolver o fruto do Espírito. Então, é o nosso papel como igreja orientar essa pessoa, incentivar essa pessoa a buscar o reino de Deus. A lembrar ele, olha, nós não somos desse mundo. Jesus, ele prometeu nos buscar, né? Ensinar, pegar a Bíblia, falar de Jesus, falar do céu para essa pessoa, das bênçãos espirituais que nós alcançamos em Jesus e incentivar essa pessoa. Olha, você precisa jejuar, orar, buscar a presença de Deus, porque você vai mergulhar no mais profundo e você vai sentir coisas que você nunca imaginou. O que nos aguarda lá, né, é o que o olho nunca viu, o ouvido nunca ouviu, nunca chegou ao coração nem ao pensamento do ser humano. Então vale a pena, você vai passar lutas espirituais, mas Jesus nos prometeu que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então é incentivar espiritualmente, orar com essa pessoa, né? Não é só chamar ela para orar, mas olha, eu vou lá com você. Às vezes a pessoa está passando por uma luta espiritual, assim, uma dificuldade,
Então, ó, vamos fazer uma campanha, eu vou te ajudar. Isso é integração espiritual. E nós precisamos fazer isso, né? Nós precisamos abraçar essa pessoa espiritualmente também, né? E estar com ela, incentivando, não ser indiferente, mas nos preocuparmos de verdade, né? Se ela tiver alguma dúvida ali na palavra de Deus, né? Se você não souber, leva quem pode ajudar. Ou então vamos orar que Deus vai nos revelar e incentivar essa pessoa mais e mais na presença de Deus, né? Desenvolver o fruto do Espírito, os dons, buscar os dons espirituais. Então precisa haver isso. Precisa a gente ter essa visão, amar essas pessoas e cuidar verdadeiramente, né? A gente tem que desejar isso. A gente precisa sair do nosso próprio mundo, em volta do nosso umbigo e largar de ser egoísta e realmente pensar nas pessoas, pensar nos outros, né? Começar a desejar que as almas sejam salvas. Parece que a gente não está mais importando com a salvação. Ah, não. Aquela lá não tem mais jeito, aquilo lá, né? Não podemos. Se a gente já tiver com esse pensamento, a gente precisa de orar para Deus nos libertar. E quando essa pessoa vem, não julgar essa pessoa, mas incentivar ela. Não, aquilo ali vai durar pouco tempo. Isso aí não dura nada, não. Não é assim. Misericórdia. Tem que glorificar a Deus, porque mais uma alma aceitou Jesus, seja um desviado, seja uma pessoa que nunca tinha sido crente, e agradecer a Deus por isso, e orar por essa vida, para que ela seja transformada, para que Deus entre com providência, e ela dê lugar para o agir de Deus, né? Nós precisamos incentivar isso na vida da pessoa. Como servos de Deus, como discípulos de Cristo, nós fomos chamados para isso, e nós precisamos verdadeiramente viver isso para a honra e glória do Senhor. Não é só papel do pastor, é nosso também, porque o ID é para todos nós. ID fazer discípulos, pregar o evangelho a toda criatura, não fala só de ir lá e pregar e deixar essa alma de qualquer maneira, não. Nós temos que ajudar. É ovelha que gera ovelha, né? O pastor cuida, sim, mas são tantas pessoas. E aí a gente fica lá com o braço cruzado esperando os líderes, os pastores, os obreiros agir. Não. Cada um de nós tem um chamado para agir de alguma forma na vida dessa pessoa, para que essa pessoa seja transformada e alcance mais e mais o reino de Deus, né? Então nós precisamos fazer isso. 2.2, integração eclesiástica, ali no meio da igreja, né? A integração na igreja local. O novo convertido precisa ser conscientizado biblicamente do fato de que após a conversão, tendo atendido ao chamado do Senhor para ser discípulo de Cristo, agora ele faz parte do povo de Deus, faz parte da família de Deus, ô glória, a igreja do Senhor nessa terra. E assim, tendo consciência da sua identidade em Cristo, é fundamental que seja instruído sobre a nova vida em Cristo, que envolve o batismo em águas, a participação na ceia do Senhor, porque muitos vê, né, a ceia ali, mas o que é isso? Eu posso participar? Então você vai explicar, você vai orientar essa pessoa, você vai incentivar, olha, você pode também, né, fazer parte do corpo de Cristo, busca o batismo, faz um discipulado, eu vou te ajudar no que for preciso, né, apresenta essa pessoa para os pastores, para ser discipulado, que ela tenha o desejo, incentiva, e precisamos fazer isso. Também essa pessoa precisa ser envolvida na participação e no comprometimento, no sustento e manutenção das atividades evangelísticas por intermédio da fidelidade nos dízimos e nas ofertas. A gente não precisa esperar a pessoa se tornar um membro, a pessoa batizar para então a gente falar, incentivar ela a integrar, ofertar e entregar, misericórdia, entregar seu dízimo na casa do Senhor. Então a gente pode incentivar, deve incentivar desde o momento em que a pessoa aceita Jesus, mas é claro que tudo da forma correta, porque ali o novo convertido, o alimento não pode ser aquele alimento sólido, precisa ser um alimento mais líquido, mais não tão forte, né? Então tem que ser de uma forma com sabedoria, com humildade, com amor, e tendo o discernimento do Senhor,
para falar com essa pessoa. É como um bebê que vai alimentar. Ele vai alimentar com leite materno. Então, é um alimento que não é tão forte. Aí, aos poucos, vai aumentando, né? Aquele alimento ali vai se tornando mais sólido, com mais vitaminas, mais forte, no caso, no sentido de não ser tão líquido. Então, no sentido assim, precisa também existir esse acompanhamento com o novo convertido, né? E o novo convertido precisa de instrução também quanto à relevância de procurar estar regularmente reunido com os demais membros da igreja para comunhão, edificação e mútua ajuda. Então, tem que falar para ele, olha, é importante você estar na igreja, nos cultos, né? Olha, o culto de terça-feira, para você aprender mais da palavra de Deus, escola bíblica, né? Você precisa estar ali. Mas não é só falar para a pessoa ir, cobrar da pessoa, não. Vê se a pessoa precisa de uma carona, vê se a pessoa tem dificuldade para ir na igreja, se é longe, como que é a situação, a realidade da pessoa. Se eu preciso, passa na casa, porque o novo convertido, ele ainda se sente assim um pouco com vergonha, né, acanhado. Então você precisa incentivar, olha, eu vou passar na sua casa, a tal hora eu tô passando na sua casa, a gente vai junto e vamos adorar a Deus e vai ser uma bênção para a honra e glória do Senhor. Então, precisa haver isso, né? Para que ele seja edificado e receba comunhão, né? Esteja em comunhão. O processo de integração eclesiástica contempla conscientizar o novo membro sobre a sua responsabilidade no cumprimento da missão de anunciar no poder do Espírito Santo a palavra de Deus a outras pessoas, para fazer discípulos de Cristo, para a edificação da igreja e a glória de Deus. Desde o momento que aceita Jesus, né, que você vai trabalhando, que você vai ensinando aquela pessoa, precisa conscientizar que ela precisa falar de Jesus. Olha, Jesus mudou sua vida. Jesus transformou sua vida, Jesus te salvou. Agora fale isso. Fale o que Jesus fez. Fale o que você tem aprendido, que Jesus ama as pessoas, que Jesus salva, Jesus cura, batiza com o Espírito Santo, liberta, vai voltar para buscar a sua igreja. Então fale para o seu vizinho, fale para a sua família. Tem que incentivar ele, né, a cumprir com o papel dele. Ignore os barulhos, por favor, né? Eu não tenho filtro aqui, então é assim mesmo. Então, nós precisamos isso e lembrar ele, olha, tudo é para a glória de Deus. Tudo é para que o reino de Deus cresça. E nós precisamos viver isso. Se você viver dessa forma, Deus vai te usar tremendamente. Deus quer te usar. Você tem um chamado. Deus te chamou para fazer a obra, para pregar o evangelho a toda criatura. E falar isso, né? Incentivar. E isso tudo faz parte da inclusão da pessoa na igreja, no meio eclesiástico, né? E nós precisamos fazer isso, cumprir com o nosso papel, com o nosso chamado, como servos e discípulos de Cristo, né? E no 2.3, integração social. Quando uma pessoa crente chega à sua igreja, ele conhece todo mundo. Muitos lhe sorriem, apertam sua mão e lhe chamam pelo nome. Tudo lhe é familiar. E o novo convertido? Como ele ou ela se sente num ambiente que ninguém lhe conhece ou que ele não conhece ninguém, né? Com certeza sente-se como um peixe fora d'água, deslocado. A pessoa, quando se converte, sofre uma transformação radical, que acontece também em termos sociais. Ele passa a viver um convívio social totalmente diferente do anterior. Do linguajar ao modo de se vestir, tudo passa por uma radical transformação. É preciso se aproximar dela com amor e paciência para incluí-la nesse novo ambiente. Então, a gente precisa ter muita sabedoria, né? E não querer ser aquele fanático, aquele crente ao extremo, de ver a pessoa, se converteu. A roupa dela, não, mas você não pode ir para a igreja com essa roupa, não. Uai, que é isso? Você não é crente, não? Gente, a gente precisa ter sabedoria. A gente precisa ter paciência. A pessoa vivia num contexto. Agora, sua vida mudou completamente. Então, a gente precisa ter paciência com essa pessoa, dar um tempo para ela se organizar. Às vezes, ela não tem nem roupa de ir para a igreja, né? Porque era uma pessoa que vivia lá no mundo. Então, a gente precisa ter sabedoria. Até com o jeito da pessoa falar, a gente tem que ter sabedoria e orar por aquela pessoa, porque o Espírito Santo vai fazer a obra de dentro para fora.
Então, esse negócio de roupa, o Espírito Santo é que toca na gente. E a gente sente assim, olha, nossa, mas essa roupa aqui, né? Parece que... Você escuta o Espírito Santo falando com você, para você mudar o seu modo de vestir, para você mudar o seu modo de falar, para você se comportar de forma diferente. Então, isso é algo que a gente precisa abraçar essa pessoa e ter amor e paciência, né? Humildade. Não achar que a gente é melhor do que ele, eu sou mais crente, né? Então eu tenho que falar, eu tenho que corrigir. Não, misericórdia, isso aí está totalmente fora do que Jesus nos ensina. A gente não pode querer mostrar que a gente é melhor, porque a gente não é. Então a gente tem que ir com humildade, sabedoria e estar ajudando essa pessoa. Porque não é fácil, se coloca no lugar dessa pessoa, né? Procura ter paciência, procura abraçar essa pessoa, porque pensa num lugar totalmente diferente, né? Um lugar onde não tem aquele costume, onde a gente tem, né? A gente é acostumado, igual eu que já nasci, meus pais já eram crentes, então a minha vida toda foi na igreja. Então isso faz parte da minha vida. Agora essa pessoa que vem, aceita Jesus, né? Veio de um contexto familiar, veio de uma sociedade onde ele vivia de uma forma diferente. Então não é fácil. E a gente precisa dar tempo para essa pessoa. E ajudar essa pessoa a, a ser incluída socialmente, né? No ambiente da igreja, como família, como povo de Deus, e ter discernimento e sabedoria de Deus verdadeiramente, né? E o mais importante de tudo é o amor. Se não tiver amor, não acontece, não flui, né? Porque se a gente vê o amor de Deus, a gente trata a pessoa como Ele nos trata, como Ele verdadeiramente vai tratar essa pessoa. Então a gente precisa disso em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? No tópico 3, nós vamos ver o envolvimento pleno da igreja, por completo, né? Aí nós vamos ver aqui, ó. Cada ministério ou departamento da igreja precisa estar envolvido e ser veículo de integração. Essa importante tarefa não pode ser exclusiva de um único departamento. Essa é uma missão de toda a igreja. Todos devem estar envolvidos, né? No 3.1, integrando todos. Todos os departamentos da igreja precisam ter um grupo treinado para recepcionar e integrar aqueles que são alcançados pelo Salvador Jesus. Homens, mulheres, crianças, adolescentes, jovens e melhor idade, através de seus respectivos departamentos, precisam envidar esforços e ser dinâmicos para integrar e promover o crescimento da igreja. Então, precisa haver um trabalho de cada departamento. Cada departamento precisa estar atento a cada pessoa ali, né? Departamento infantil com as crianças, jovens, né? Com os jovens, adolescentes. Então, cada um da melhor idade, homens, mulheres. Então, cada um precisa cumprir o seu papel, estar atento. Algo que eu observo muito nas igrejas, que a gente precisa ter uma atenção, com relação às crianças. Muitas vezes são apresentados os pais e não são apresentadas as crianças. Isso é algo que precisa ser avaliado, porque as crianças, elas também precisam ser apresentadas, pois são almas que o Senhor Jesus salvou, que o Senhor Jesus morreu na cruz por elas. E aí a gente precisa ter esse discernimento de apresentar as crianças, porque fala o nome de um, o nome de outro, e a criança se sente então excluída, porque não falou seu nome, né? E aí é algo que a gente precisa fazer. Olha, fulano de tal, ciclano, e as crianças, fulano e ciclano, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Até na hora da recepção, né? Ali, ó, quem recebe, receber as crianças muitas vezes é como se eles não tivessem ali, não existissem, eles se sentem verdadeiramente excluídos. Da mesma forma, os adolescentes, outras vezes é com os jovens, outras vezes com a melhor idade. Então, precisa haver essa atenção, tratar todos com a verdadeira atenção, prestar ali uma verdadeira receptividade. Aquela pessoa, ela se sente importante. Ela, nossa, lembraram de mim.
Nossa, eu sou importante, né? Olha, eu estou aqui na casa de Deus e eles se importaram comigo. Aquilo faz uma diferença na vida da pessoa, vocês não imaginam tanto. Então começa desde as crianças. A gente precisa prestar atenção nisso para não desprezar, porque a pessoa se sente desprezada. Então nós precisamos ter um cuidado. Isso não é frescura, isso aí é uma realidade. A gente precisa ter vergonha na cara e tratar todos com respeito, com amor, de forma justa, de forma igualitária. Incluir todos, né? E cada departamento precisa fazer isso, precisa estar atento, né, às situações ali, um idoso que está precisando de algo, de uma ajuda, né, para ir para o banheiro, para descer uma escada, sobe lá em cima, às vezes não ajuda a descer, tem que, né, no púlpito, às vezes a gente vê isso, né, e precisa haver esse tratamento, precisa haver esse respeito, esse cuidado. É uma forma de inclusão, é uma forma de integração. Então precisa haver, né? Prestar atenção naquela criança que está ali fazendo bagunça, né? Quem está na recepção, os obreiros, tem autoridade para chamar a atenção. Isso faz parte da integração. Chamar a atenção, falar, olha, vai lá para dentro da igreja, a palavra de Deus está sendo ensinada, ó, os louvores, vamos lá, você veio para adorar a Deus, né? Se for preciso chamar o pai, chamar alguma autoridade, né, ali eclesiástica. Então, tudo isso é integração. Tudo isso faz parte da inclusão, né? Você tratar com respeito, né, com decência, com ordem, porque a casa de Deus não é bagunça, né? A obra de Deus não pode ser de qualquer maneira. Então, isso é muito importante. E isso faz com que o reino de Deus cresça e todos nós somos edificados para a honra e glória do Senhor. E nós precisamos viver isso, né? E é uma honra, qualquer um de nós, de qualquer departamento, até mesmo para as crianças, servir como recepcionista. Né? No culto das crianças, a gente vê muitas crianças fazendo isso, dos jovens. Então, não deve ser um fardo, não deve ser algo vergonhoso, mas sim uma honra, porque estamos servindo. E a gente deve fazer isso para Cristo, de todo o nosso coração, com alegria, com entusiasmo, demonstrando o amor de Deus para a vida das pessoas através dessa atitude, né? De recepcionar, de estar atento às necessidades uns dos outros. E tudo isso faz parte, né? Nós precisamos aprender e viver isso aqui para a honra e glória do Senhor. 3.2. Bênçãos do envolvimento da igreja na integração. Quando a igreja se envolve na integração dos novos convertidos, apoiando e ajudando-os no seu crescimento espiritual, há um enorme ganho para toda a membresia. Eu falo que, além disso, há um enorme ganho para o reino de Deus. Um enorme ganho, porque o nome de Deus é glorificado quando isso acontece, né? Uma vez que os mesmos cooperam para a sua edificação e cumprimento de sua missão no mundo. Dar ao membro a satisfação de realizar algo para Deus pode motivá-lo ao ministério. Então, quando isso acontece, quando a pessoa sente satisfação, realização em algo que faz para Deus, está colocando lenha no ministério, para que a chama do ministério seja acesa, para que a pessoa queira mais e mais buscar a presença de Deus, queira fazer mais e mais para Deus. E para isso acontecer, nós precisamos fazer para Deus. Nós precisamos fazer com a intenção de agradar a Deus, com a intenção de agradecer a Deus, porque isso é um ato de gratidão. Quando você faz com realização, com satisfação, a pessoa ela está fazendo com gratidão, porque ela é salva, ela é transformada, ela já foi remida pelo sangue de Jesus. Então ela sente esse desejo de fazer sem esperar nada em troca. Não é barganha, mas é algo de gratidão, de um coração grato, um coração generoso. Então, independentemente do que vai acontecer na vida da pessoa, ela está servindo a Deus, né? Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Independente do que acontecer, continua sendo Deus. Então, isso a pessoa tem em mente. E aí,
gera bênçãos no reino de Deus, porque a pessoa está ajudando a outra, o novo convertido, ali, e aí aquela pessoa recebe essa ajuda sincera, recebe, se sente acolhido, se sente integrado, incluído ali no meio do povo de Deus. Então, é algo que tanto a pessoa que recebeu como a pessoa que foi recebida sente. A pessoa, todos ali são impactados pelas bênçãos de Deus, pelo poder de Deus. Há uma comunhão, há algo ali sobrenatural que envolve essas pessoas. E então as bênçãos de Deus são derramadas. E a igreja cresce, a igreja desenvolve, a igreja se torna saudável, uma igreja bonita, né, espiritualmente, fisicamente. As pessoas olham e vê aquele diferencial. Então é algo que nós precisamos viver para a honra e glória do Senhor. Nós estamos falhando muito, nós estamos aprendendo muito com isso aqui. Eu estou aprendendo muito, porque eu preciso melhorar bastante, meus irmãos e irmãs. E nós precisamos praticar isso. Eu tenho orado durante essas lições, durante os momentos que eu tenho estudado, eu tenho falado, Senhor, eu quero viver isso aqui, eu preciso, eu tenho que melhorar. Eu estou aprendendo muito. E a gente precisa ver isso aqui e querer viver e esforçar, né, para cumprir com aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Que possamos viver isso em nome de Jesus. No 3.3, qualidades da pessoa que faz a integração. Um discipulador é alguém convicto de sua missão, que tem certeza do seu chamado, do seu propósito, para que ele está ali, né? Para que ele vai discipular. Ele tem uma convicção, que é o quê? Integrar a igreja aqueles que foram salvos e necessitam aprender mais sobre a nova vida em Cristo. Então ele tem certeza disso, que ele tem esse chamado, que ele é dependente de Deus, mas que ele quer isso, que isso aconteça na igreja, né? Que as pessoas sejam salvas, que as pessoas salvas, os novos convertidos sejam transformados, impactados pelo poder de Deus, que cresçam espiritualmente, né? Então ele tem essa convicção. Para o desempenho eficaz desse trabalho, é preciso ter convicção de salvação, ser cheio do Espírito Santo, conhecimento bíblico a fim de explicar o plano da salvação e de sanar qualquer dúvida a esse respeito. Além disso, é preciso possuir sabedoria e paciência para ajudar o novo convertido a atingir a maturidade na fé. E também o que eu disse lá no início, né? A pessoa precisa viver a palavra de Deus. Porque não adianta ensinar uma coisa que não vive. E isso causa uma desintegração na vida da pessoa. Isso causa aquela base ali que às vezes foi construída aos poucos, através da palavra de Deus, muitas vezes é destruída por causa de pessoas hipócritas, que ensinam, sobem lá no púlpito, ensinam, falam, às vezes fala muito bonito, toca no coração, mas a pessoa não vive. Então isso é algo que tem destruído muitas pessoas. Não adianta a gente falar, mas a pessoa tem que estar firme em Jesus. Sim, tem que olhar para Cristo, tem que estar firme em Jesus, porque Ele não erra, Ele não falha. Mas é algo que tem causado destruição espiritual. É algo que tem enfraquecido as pessoas na fé. E não é fácil lidar com isso se a pessoa não estiver firme em Jesus. Se a pessoa não estiver alimentando da palavra de Deus, vivendo para Deus verdadeiramente, não consegue. Muitos estão saindo da igreja, muitos estão desistindo da fé por causa desse tipo de coisa. Então, verdadeiramente, nós precisamos rever como nós estamos, como eu estou, como eu sou aqui na minha casa, como eu sou lá fora, como eu sou no meu trabalho. Então, eu preciso verdadeiramente viver aquilo que a palavra de Deus me ensina e aquilo que eu prego, aquilo que eu canto na igreja. Já parou para pensar, para prestar atenção no hino que você canta, que você louva? Você está vivendo isso? Até o louvor da gente, as pessoas observam. E as pessoas lá fora, elas observam muito mais do que os crentes. Nós somos uma carta aberta. Então, nós precisamos viver isso aqui. Não só ensinar. Aqui está falando, né?
ter conhecimento bíblico. Não adianta eu saber a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, de trás para frente, de todo jeito, se eu não vivo essa palavra. É em vão. É em vão, não serve para nada. Então, precisamos viver isso aqui para a gente poder dar um exemplo, para a gente poder verdadeiramente falar algo com excelência, né? Com fundamento, com base. Olha Jesus, ele é o nosso maior exemplo. Aqueles fariseus, líderes religiosos, ensinavam o que Jesus ensinava. Eram os mesmos textos bíblicos, mas tinha uma diferença. As pessoas iam muitas pessoas, multidões de pessoas atrás de Jesus e sentiam algo diferente. Por quê? Porque ele vivia aquilo que ele ensinava, né? E os fariseus, os líderes religiosos, eram hipócritas. Era só da boca para fora, era só de aparência. Então, não há edificação dessa forma. Só acontece transformação, edificação na vida da pessoa, quando o pregador, aquele que ensina, o discipulador vive aquilo que ele está transmitindo. É fácil? Não é, mas a gente precisa fazer esse esforço. A gente precisa lutar para que isso aconteça em nossas vidas. E pedir a Deus sabedoria, paciência, né? Para ajudar essa pessoa a crescer espiritualmente, crescer na fé e estar alicerçada em Jesus. Não tem maior alegria do que você ver a pessoa sendo usada por Deus. Aquela pessoa que você ajudou na fé, aquela pessoa que você incentivou e você vê aquela pessoa crescendo cada vez mais, né? Deus usando no ministério que deu a ela. É maravilhoso, isso é muito gratificante, vale a pena, né? E que possamos buscar essas qualidades aqui, ó, para sermos verdadeiramente discipuladores, para ajudarmos esses novos convertidos, incluir eles, abraçar eles de forma verdadeira, de forma completa, né? Para a honra e glória do Senhor. Que possamos viver isso em nome de Jesus. Amém? E a conclusão vai nos dizer: é por meio da integração que o novo convertido se sente acolhido pela igreja, o corpo de Cristo, membro da família de Deus, vocacionado para cumprir a sublime missão para a qual também foi chamado. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então, é através da nossa atitude que nós estamos aprendendo aqui, né, de todo esse contexto de integração, que essa pessoa se sente amada, se sente incluída, acolhida como membro da igreja, como parte do corpo de Cristo. E então ele sente o desejo de ganhar vidas para Jesus, cuidar dessas vidas, né? É algo que acontece na vida das pessoas quando são bem cuidadas, quando são amadas, quando são respeitadas, né? E que possamos viver isso em nome de Jesus. Deus abençoe você que esteve até o final, né? Que me suportou. Que Deus te recompense grandemente. Você que curtiu, se inscreveu nesse canal, você que compartilhou, você que está orando por mim aí, por este trabalho, peço que continue em oração, que Deus te recompense grandemente. Não tenho como agradecer, é somente através das orações, mas o nosso Deus, que é o Deus Todo-Poderoso, que te conhece por dentro e por fora, que sabe as suas necessidades, Ele vai fazer algo na sua vida, Ele vai te recompensar da forma que você tanto necessita, e segundo a vontade dele, em nome de Jesus, amém? Que Deus recompense vocês, e até a próxima, se Ele assim nos permitir, se não tiver voltado, amém? Fiquem na paz.